Boa noite, assombrado. Eu nunca fui de acreditar em lendas, sabe? Cresci ouvindo histórias sobre coisas que espreitam no escuro, almas que não descansam e criaturas que caçam os vivos. Mas eram apenas isso, histórias. Pelo menos era o que eu pensava antes de aceitar esse trabalho. Hoje eu sei que algumas covas nunca devem ser abertas. A crise bateu forte e eu precisava de um emprego. O anúncio parecia simples. Necessita-se de coveiro para turno noturno. Salário acima da média, sem experiência necessária. Dinheiro fácil, pensei. Meu primeiro dia foi tranquilo. Apenas algumas tarefas administrativas e um pequeno tour pelo cemitério. O lugar era antigo, com mausoléus corroídos pelo tempo e lápides cobertas de musgo. O vento assobiava entre as árvores secas, carregando o cheiro úmido da terra recém-revirada. O administrador, um homem magro e de poucas palavras, me apresentou ao coveiro mais velho, um senhor chamado Almeida. Pele enrugada, olhos fundos, sempre mascando um pedaço de fumo. Ele me passou o básico do trabalho e, antes de ir embora, soltou um aviso esquisito. Se ouvir algo estranho, finge que não ouviu. Achei que ele estivesse brincando comigo, mas naquela mesma noite entendi que ele falava sério. Meu turno começou às 10. As primeiras horas foram monótonas. Eu circulava pelo cemitério, conferindo as lápides e garantindo que tudo estava em ordem. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo farfalhar das folhas e pelo meu próprio respirar. Tentei não pensar nos caixões sob meus pés. Por volta das 3 da manhã, algo mudou. O rádio da administração, que ficava preso ao meu cinto, girou com estática. Dei um tapinha nele achando que era falha do equipamento, mas então ouvi. No meio dos ruídos, surgiu um sussurro baixo, arrastado, como se alguém tentasse falar comigo através da interferência. Um arrepio subiu pela minha espinha. Olhei ao redor, iluminando os túmulos com a lanterna. Foi então que vi. Um dos túmulos, no setor oeste, estava aberto. A terra ao redor estava remexida, como se algo tivesse cavado de dentro para fora. Minha mente buscou uma explicação racional. Talvez um animal, algum vândalo. Mas algo estava errado. Nenhum pedaço do caixão estava quebrado, e a terra não parecia ter sido escavada com ferramentas comuns. O ar cheirava a podridão, e eu senti um frio subir pelos ossos. A lanterna tremeu na minha mão quando algo atrás de mim estalou. Um barulho seco, como galhos se partindo. Girei rapidamente, mas não havia nada ali. Só lápides e sombras distorcidas pelo vento. Resolvi me aproximar do túmulo aberto, sentindo a umidade da terra grudando na sola das minhas botas. Me ajoelhei e passei a lanterna sobre a cova escancarada. O cheiro de decomposição me atingiu com mais força, mas não havia corpo ali dentro. Só um espaço vazio e escuridão. Engoli em seco. Quem abriria um túmulo sem levar nada? Ou melhor, o que poderia sair de um túmulo assim? Meu coração acelerou. Foi então que, no meio do silêncio sepulcral, um som fraco me alcançou. Um arranhar baixo, vindo de algum lugar perto, como unhas raspando contra a madeira. Tentei localizar a origem, mas o barulho cessou abruptamente, como se algo soubesse que estava sendo ouvido. Eu sabia que não devia ficar ali. Com passos apressados, voltei para a administração e travei a porta atrás de mim. Me sentei na cadeira, respirei fundo e olhei para o relógio. 3h45 da manhã. Ainda faltavam horas para o sol nascer. O rádio chiou mais uma vez, mas agora só estática. Fechei os olhos por um instante, tentando me convencer de que era só paranoia. Talvez algum vândalo tivesse cavado o túmulo, alguma brincadeira de mau gosto. Mas então, do lado de fora, ouvi passos, lentos, arrastados. A lâmpada fluorescente acima de mim piscou. O rádio emitiu um ruído baixo, quase um gemido. Meu peito subia e descia rapidamente, o suor gelado escorrendo pela minha nuca. Olhei pela janela. Entre as lápides, algo se movia. Não era um vândalo. Eu congelei. A silhueta entre as lápides era baixa, magra e curvada. Parecia se mover sem pressa, mas cada passo era arrastado, como se suas pernas não estivessem acostumadas a andar. A luz fraca da lua iluminou algo que me fez estremecer. Braços, anormalmente longos, quase tocando o chão. Meu coração martelava contra as costelas. Eu devia sair dali, correr.
Mas algo naquela coisa me paralisava. O rádio no meu cinto chiou novamente. Dessa vez uma voz sussurrou algo incompreensível, quase um lamento. Meus dedos tremiam enquanto eu segurava o aparelho, tentando conter minha respiração. A criatura parou. Virou a cabeça em minha direção. Ela me ouviu. O vidro da janela embaçou quando soltei um suspiro trêmulo. O silêncio lá fora era opressor. Então ela se moveu, mais rápido desta vez. Não caminhando, deslizando entre as lápides como uma sombra viva. Meu corpo reagiu antes da minha mente. Virei e corri pelo pequeno escritório, puxando desesperadamente a gaveta onde Almeida guardava a velha espingarda. O barulho parou. Lembrei do que Almeida tinha dito. Se ouvir algo estranho, finge que não ouviu, mas agora já era tarde demais. Eu me tremia enquanto eu destravava a espingarda. O silêncio do lado de fora se alongava de maneira antinatural, como se o próprio cemitério prendesse a respiração. A lâmpada fluorescente acima de mim piscou uma última vez antes de se apagar, mergulhando a sala em sombras trêmulas. O rádio chiou. Não estática, não um sussurro, mas um riso baixo. Meu estômago revirou. O som não parecia humano. Era rouco, fragmentado, quase como se estivesse sendo gerado dentro de um peito oco. A silhueta ainda estava lá fora. Meus olhos vasculharam a janela, mas agora tudo parecia mais escuro. O breu consumia as lápides e os mausoléus, como se o cemitério tivesse se tornado um vácuo de onde a luz não escapava. Então, algo bateu na porta. 1, 2, 3 vezes. Cada batida era firme, pausada, calculada. Como se a coisa do lado de fora estivesse se divertindo com meu terror. Meu corpo reagiu no instinto. Levantei a espingarda e apontei para a porta. Silêncio. Maçaneta girou. Eu não pensei. Disparei. O som do tiro reverberou pelo cemitério, espantando uma revoada de corvos que dormiam nas árvores retorcidas. Fumaça se espalhou pelo ar, e meu peito arfava com a adrenalina. Mas do outro lado da porta, não havia nada, nenhum corpo, nenhum rastro. E então eu ouvi. A voz veio do chão. A mesma risada rouca, agora abafada, vinda debaixo de mim. Meus pés pareceram congelar no chão frio da sala. Abaixo do piso de madeira, algo arranhava, rastejava, sussurrava meu nome. A luz da lanterna tremulava enquanto eu me afastava da porta. O rádio chiou outra vez, mas agora as palavras eram claras. Abra a cova, o pedido ressoou na minha cabeça como um comando, uma ordem sussurrada do além. Eu queria fugir, mas alguma coisa, algo que eu não conseguia controlar, me fez sair da sala. O cemitério me esperava. Caminhei com passos vacilantes até o túmulo que antes estava aberto. A terra parecia ter sido revirada de novo, mas dessa vez, algo havia saído e voltado. Segurei a pá que levava comigo. Comecei a cavar, não por escolha, mas porque a voz queria. A cada montículo de terra retirado, o cheiro de podridão se intensificava. O ar estava pesado, espesso, carregado de umidade e algo podre errado. A lâmina da pá bateu em algo sólido. Meu coração disparou. Respirei fundo e limpei a terra ao redor. O caixão estava ali, mas a tampa estava rachada por dentro. Meus dedos tremeram ao tocar a madeira úmida. O instinto gritava para eu recuar, para largar tudo e correr. Mas então, o tampo do caixão se abriu sozinho. E algo lá dentro sorriu para mim. O ar ao meu redor parecia congelar. O caixão entreaberto exalava um odor insuportável, um fedor de carne apodrecida e terra molhada. Mas foi o que estava dentro dele que fez meu estômago revirar. Aquilo sorriu para mim. O rosto que emergia da escuridão da tumba era humano, ou pelo menos já havia sido. A pele estava ressequida e enrugada como couro velho puxado sobre um crânio deformado. Os olhos, fundos e escuros, me observavam sem piscar. Mas o pior de tudo era a boca. Um sorriso largo, anormal, revelando dentes encardidos e quebradiços, que não combinavam com o rosto macilento. Eu tentei me afastar, mas algo me prendeu no lugar. Meu corpo não obedecia. Meu peito arfava e o frio da noite parecia se infiltrar nos meus ossos. Você chamou por mim? A voz que saiu do caixão era baixa, rouca,
mas carregava um tom quase debochado. Eu abri a boca, mas nenhuma palavra saiu. Minhas mãos suavam tanto que a pá escorregou dos meus dedos e caiu sobre a terra fofa. A criatura dentro do caixão se moveu lentamente, seu pescoço estalando como se os ossos estivessem sendo forçados a se encaixar depois de muito tempo. Parado. Você cavou para mim? Ele continuou. A voz agora um sussurro arranhado, como unhas raspando madeira. Você me libertou. Meus músculos finalmente reagiram e eu tropecei para trás, quase caindo dentro da cova. A coisa inclinou a cabeça de lado, observando. Minha reação como um predador se diverte com a presa antes do ataque. Então ela começou a sair do caixão. Os ossos estalavam a cada movimento. O som da carne seca se deslocando enchia meus ouvidos, e o ar ao redor ficou mais denso, pesado, como se algo invisível estivesse drenando toda a energia do lugar. Eu queria gritar, queria correr, mas uma sombra passou pelo canto da minha visão. Uma silhueta parada entre as lápides. Almeida. O velho coveiro estava ali, imóvel, com a cara oculta sob a aba do boné surrado. Seu cigarro aceso tremulava entre os dedos, a brasa iluminando parcialmente seu rosto cansado. Merda. Ele resmungou cuspindo no chão. Você abriu a cova errada. Antes que eu pudesse perguntar o que diabos aquilo significava, Almeida sacou algo do casaco. Uma faca curva, enferrujada e antiga. A criatura dentro do túmulo rosnou. O sorriso alargou-se ainda mais, rachando a pele morta ao redor dos lábios. Ele veio me impedir de sair. O ser sussurrou, mas seus olhos estavam cravados em mim. Mas você ainda pode me ajudar. As palavras entraram na minha mente como uma agulha perfurando minha consciência. A noite ficou mais escura. A respiração de Almeida ficou mais pesada. O vento parou. Eu estava no meio de algo que não compreendia. E, seja lá qual fosse minha próxima escolha, determinaria quem sairia vivo daquele cemitério. Eu não sabia para onde olhar. Almeida avançava com a faca em mãos, o brilho da lâmina refletindo a luz mortiça do poste mais próximo. Seus olhos, antes cansados e indiferentes, agora estavam sombrios, carregados de algo que eu não compreendia. Criatura no túmulo, por outro lado, mantinha aquele sorriso impossível, seus olhos fixos em mim como se esperasse minha decisão. Sai de perto dele, Almeida ordenou, sua voz rouca e firme. Ele não quer te machucar ainda. A coisa murmurou sem tirar os olhos de mim. Mas eu posso te oferecer algo muito melhor. Meu corpo estava paralisado. Minha mente lutava contra os pensamentos que se espalhavam como veneno. Eu deveria fugir, correr sem olhar para trás. Mas algo naquelas palavras me prendeu. O que você quer? Minha voz saiu fraca, quase inaudível. Liberdade. O sorriso da criatura se alargou. E, em troca, posso te dar algo que nenhum homem tem. O vento voltou a soprar, uivando entre as lápides. Almeida se aproximou, agora quase ao meu lado. Não houve ele. O coveiro cuspiu no chão. Esse bicho tá aqui há muito tempo, e todo maldito coveiro que pisa nesse lugar tem que fazer uma escolha. Você pode se juntar a ele, ou me ajudar a enterrá-lo de volta. A criatura soltou um riso baixo, gutural, que soou como pedras se arrastando umas sobre as outras. Enterrar-me? Outra vez? Ele ergueu uma das mãos cadavéricas para fora do túmulo e foi só então que percebi as marcas em seus braços. Cicatrizes profundas, antigas, como se tivesse sido preso ali, contra sua vontade. Você não deveria estar aqui, murmurei. Almeida me encarou, a faca firme em sua mão calejada. Esse bicho não morre, garoto. Ele só dorme. E de tempos em tempos, sempre tem um idiota como você para acordá-lo. Meu estômago revirou. Eu me senti enjoado, fraco. Algo na minha cabeça gritava para eu escolher. Mas a quem ouvir? O rádio no meu cinto chiou uma última vez. Uma voz distorcida sussurrou algo incompreensível. E então, o silêncio absoluto caiu sobre o cemitério. Foi nesse instante que a criatura se moveu. Com um salto impossível para algo tão seco e retorcido, ele agarrou meu braço com uma força absurda. A pele morta era fria como gelo, e o contato queimou como fogo. Almeida avançou. Eu não pensei, apenas reagi. Peguei a pá no chão e golpeei a criatura com toda a força que me restava.
O impacto rachou sua mandíbula em um estalo terrível, mas ele apenas riu. Riu. Almeida não hesitou. Com um grito, enfiou a lâmina no peito da criatura. O ser arqueou o corpo e um som seco escapou de sua garganta. Um gemido de raiva. Terra ao nosso redor começou a se mexer. Ajuda a empurrar ele de volta, porra! Almeida gritou. Minhas mãos suavam, meu coração batia tão forte que pensei que fosse desmaiar, mas fiz o que ele mandou. Usando a pá, golpeei a criatura mais uma vez, empurrando-a de volta para o túmulo. Ela lutava, tentando se segurar nas laterais da cova. Mas Almeida era forte para um velho. Com um último esforço, jogamos a criatura para dentro. E então, o coveiro puxou um pequeno saco de pano do bolso e despejou um pó escuro sobre a terra, remexida. O cheiro de ferro e podridão preencheu o ar. Agora cava. Minhas mãos estavam dormentes, mas eu cavei. Tremendo, suando frio, sem pensar em mais nada além de cobrir aquela coisa de volta. A criatura se debatia lá embaixo, mas seus movimentos foram ficando mais fracos, até cessarem por completo. A última pá de terra caiu sobre o túmulo. Silêncio voltou. Eu me joguei para trás arfando. Almeida acendeu outro cigarro com mãos trêmulas. Nunca devia ter aceitado esse trabalho. Eu murmurei. O velho soltou a fumaça e deu um meio sorriso. E quem disse que você pode ir? Embora. Eu o encarei. O quê? Almeida apontou com o queixo para o túmulo recém-coberto. Isso não vai durar para sempre. Alguém precisa garantir que fique fechado. O peso daquelas palavras caiu sobre mim como uma lápide. O salário acima da média. A necessidade de um coveiro noturno sem experiência. O anúncio do emprego nunca foi um convite, era uma sentença. E naquela noite eu finalmente entendi.